Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso Escola de Crescimento, da nossa matéria Soteriologia na Escola da Nave. Sejam bem-vindos à nossa última aula de Soteriologia. Infelizmente chegamos ao fim, ou felizmente, né, sei lá, mas chegamos ao fim da nossa matéria de Soteriologia. A próxima matéria do curso agora será Escatologia. Vamos falar um pouco sobre isso no final da nossa aula, ok? Então vamos lá. Hoje o tema da nossa aula são as reflexões finais. Então aqui eu coloquei uma linha do tempo no quadro, né, sobre tudo que falamos nas últimas aulas, e vamos dar um resumo de tudo isso e tirar algumas conclusões finais, certo? Então primeiro vamos falar de Agostinho e Pelágio, ok? Eu acho que a grande lição que nós podemos tirar de Agostinho e Pelágio é primeiro entendermos que as doutrinas de Pelágio eram heresias muito agressivas às escrituras, né? Eram heresias que agrediam as verdades bíblicas, e isso é muito sério. Nós não podemos deixar isso como algo pífio, isso é algo muito sério, então não podemos deixar isso passar de qualquer forma. E Agostinho, ele estabeleceu coisas extremamente importantes para a cristandade, como a doutrina da predestinação, né, que estamos falando de soteriologia. A doutrina da predestinação, ela foi obviamente estabelecida por Paulo, né, que foi estabelecida por Jesus, que foi estabelecida por Deus, mas quem sistematizou isso, ou quem sistematizou não, mas quem apresentou a doutrina da predestinação de uma forma mais clara, vamos dizer assim, mais filosófica e teológica, foi Agostinho, né? Então Agostinho começa a falar sobre predestinação e livre-arbítrio ou livre-agência, né? E para combater as heresias de Pelágio. Então, quando Pelágio começa a ensinar as suas heresias, elas acabam se espalhando rapidamente pela Europa e por toda a igreja, o que se torna algo bastante problemático para a igreja naquela época. E Agostinho se levanta como grande opositor a essas ideias de Pelágio, como grande combatente, né, dessas heresias de Pelágio. Então por isso Agostinho é tão importante na história da igreja. Não só por isso, não só por combater heresias pelagianas, mas muitas outras heresias foram combatidas por Agostinho, né? Ele foi um dos que combateu a heresia ariana, por exemplo, né? Não estabelecendo, mas firmando mais ainda a doutrina da Trindade, né? Firmando mais ainda a deidade e humanidade de Cristo. Então, Agostinho foi muito importante teologicamente, filosoficamente para a cristandade. O Franklin Ferreira até diz que, na opinião dele, os 3 teólogos mais importantes da cristandade é Agostinho, Calvino e Edwards, né? Exatamente pela importância que esses tiveram na história, né? Ao afirmar e argumentar e doutrinar a igreja em verdades muito importantes para a doutrina cristã. Então, Agostinho, ele nos deixou essa preciosíssima verdade esclarecida, né? Porque essa verdade já existia. Agostinho apenas esclarece essa verdade para a gente, que é a da predestinação, e isso vai de encontro com muita coisa que vemos hoje, né? Hoje nós vivemos num mundo onde a liberdade se tornou algo primordial na vida das pessoas. E eu acho que as pessoas não entendem hoje em dia que liberdade anda junto com responsabilidade, né? À medida que você vai tendo mais liberdade na sua vida, você vai crescendo, né? Então, você vai ali dos 9 para os 15, dos 15 aos 18, você vai nessas etapas da sua vida alcançando mais liberdade. Você começa a poder sair de casa sozinho, você começa a poder fazer as suas coisas, você passa a morar sozinho às vezes. Então você vai ganhando sua liberdade, mas isso vem junto com responsabilidade, né? Então a liberdade, ela não vem sozinha, a liberdade, ela vem junto com consequências. Por isso não existe autonomia, né? Você tem livre agência, mas não livre arbítrio. E isso é muito importante, porque na cultura que temos hoje, nós temos
esse pensamento de libertinagem no ar, né, na cultura. Fica aí sondando a nossa sociedade esses pensamentos, essas filosofias de libertinagem. Muito vindo da Revolução Francesa, do Iluminismo, pessoas que defendiam essas ideias, né, como Voltaire, Rousseau e muitos outros que foram importantes na Revolução Francesa, no Iluminismo e no Humanismo francês, né. Depois isso vai ser evoluído com Descartes, Kant, né, Hegel, Marx, a Escola de Frankfurt, etc. Mas tudo começa na Revolução Francesa, né? Tudo começa lá e depois isso vai se degringolando, né? E isso acaba levando para a sociedade que temos hoje, né? Uma sociedade onde dizem que você pode fazer sexo com qualquer pessoa. Uma sociedade que diz que você pode encher o seu corpo com todo tipo de entorpecentes. Uma sociedade que diz que o que importa é você ser feliz. O que importa é o seu prazer imediato. E isso é extremamente problemático e extremamente oposto, é o extremo oposto da cristandade. Porque nos ensinamentos cristãos, a nossa felicidade não é o que mais importa. Nós sermos felizes está muito longe de ser o que mais importa no cristianismo, né? O nosso prazer imediato está muito longe de ser a primeira coisa que mais importa no cristianismo. Dá para citar pelo menos umas 10 aí que são mais importantes do que isso no cristianismo. Então, é muito difícil ser cristão nos dias de hoje. Eu acho que não só nos dias de hoje, mas sempre foi muito difícil ser cristão. Mas eu acho que já foi mais fácil, já foi menos pior ser cristão. Hoje é mais complicado sermos cristão do que naquela época, na época da Idade Média, por exemplo. Eu acho que era mais fácil ser cristão. Acho que era menos difícil, mais fácil não, mas era menos difícil ser cristão naquela época do que nos dias de hoje, né? Exatamente por causa dessa sociedade moldada na libertinagem e na liberdade sem consequências, né, na felicidade, nesse pseudo-hedonismo, né, nesse neo-hedonismo estranho que temos hoje em dia. Porque quando falamos em hedonismo, isso vem da cultura grega, né? E na cultura grega, esses hedonistas, eles acreditavam que o que importava era o prazer. Só que o prazer para eles era o quê? Era mental, era intelectual, era um prazer intelectual, não era um prazer físico, né? Até porque os gregos tinham muito essa ideia de metafísica e de metafísica mesmo, né? Do corpo não importar tanto quanto o espírito, da matéria importar menos do que o espírito. Então, exatamente por isso, os gregos eles acreditavam que o prazer ele era intelectual e não físico. Então, esse hedonismo que temos hoje é meio distorcido, é um hedonismo estranho que temos hoje. Mas, então, Agostinho é extremamente importante por causa disso, tudo isso que eu citei. Sobre essa oposição que Agostinho fez e faz contra esses pensamentos anticristãos. E, caminhando um pouco mais, chegamos em Calvino e Armínio, né? Agostinho e Pelágio por volta do século IV, Armínio e Calvino por volta do século XVI, né? E Calvino e Armínio são importantes na história da cristandade porque eles representam um grande cisma dentro do protestantismo, né? Temos duas linhas basicamente no protestantismo. Temos a linha arminiana, que é mais representada numericamente pelos pentecostais, e temos a linha histórica, que é a linha calvinista, né, que é melhor representado numericamente pelas igrejas históricas, pelas igrejas tradicionais, como as batistas tradicionais, como os presbiterianos e etc. Então, basicamente, esses dois lados do protestantismo são representados por esses dois nomes aqui, Calvino e Armínio. Calvino, como já dissemos nas nossas aulas, ele vem e estabelece as institutas, né, as institutas da religião cristã,
E ali ele estabelece como se fosse um caminho para a soteriologia, né? Calvino estabelece como se fosse um caminho pelo como e por que Deus nos salva. Foi o manual da soteriologia, né? Calvino estabelece. E Armínio, ele se opõe às ideias quase que 100% de Calvino, né? E há muitas semelhanças entre os escritos de Armínio e as ideias de Pelágio. Então, por isso que eu coloquei aqui embaixo a linhagem, tirando aqui do Sínodo de Dort, né? Mas aqui embaixo a linhagem pelagiana e aqui em cima a linhagem agostiniana, né? Representada por Calvino e aqui embaixo por Armínio. Por causa disso, Calvino bebeu muito da fonte de Agostinho, né? Calvino se inspirava muito em Agostinho, não só em Agostinho, mas principalmente em Agostinho. E a gente vê muitas semelhanças entre Armínio e Pelágio. Eu sempre digo isso, tá? O arminianismo não é pelagiano, nem semi-pelagiano, porque eles têm algumas ideias opostas ainda, mas tem grande influência do pelagianismo, gigantescas influências do pelagianismo. E Calvino é extremamente importante para os protestantes porque ele é conhecido como o cérebro da reforma, né? Lutero ficou conhecido como o coração da reforma e Calvino ficou conhecido como o cérebro da reforma, exatamente por ele ser esse cara que sistematizou o pensamento protestante. Calvino escreve as Institutas da Religião Cristã, se não me engano, com 24 anos. É um feito fenomenal, né? Estupendo de um ser humano, porque isso é uma obra realmente muito complexa, que trata de assuntos muito complexos, e ele trata isso de forma muito bem, muito sábia. Então é uma obra magnífica de Calvino. E Calvino é muito importante por causa disso, ele consegue sistematizar rapidamente, porque o que acontece? Pensa comigo, a Igreja Católica naquela época dominava o mundo, ok? E aí surgem os caras querendo quebrar com essa Igreja Católica, por causa de questões teológicas, mas principalmente morais. Lutero não discordava em tudo, e em muita coisa Lutero concordava com a teologia da Igreja Católica Romana, mas o que Lutero discordava principalmente era a conduta moral, né? Então a Reforma Protestante vem muito disso, né? Dessa oposição moral, de conduta moral. Também uma oposição de teológica, né? De doutrina teológica, mas isso vem depois com Calvino, né? Lutero, ele concordava com algumas coisas da Igreja Católica, tanto que a Igreja Luterana mantém muitas tradições da Igreja Católica, teológicas e litúrgicas. Exatamente por isso, porque Lutero, ele concordava com muita coisa, né? que eles faziam. Então, Calvino, ele consegue, num momento muito importante e difícil da cristandade, estabelecer todos os pensamentos e doutrinas do protestantismo. Porque quando o protestantismo surge com Lutero, era um movimento meio solto. Tipo assim, tá, beleza, as pessoas entravam no protestantismo meio que assim, não, beleza, eu discordo da Igreja Católica, da conduta moral e de alguns pontos teológicos, mas eu também não sei no que eu acredito, né? Eu também estou meio solto. Então, as institutas de Calvino são importantes por causa disso. Ele consegue estabelecer, ele consegue dar um guia para a igreja protestante daquela época, né? Ele consegue dar um norte. Olha, pessoal, vocês são protestantes, então vocês creem nisso aqui, ó. É isso aqui. Então, foi extremamente importante as institutas de Calvino por isso. E ele estabeleceu alguns pontos polêmicos, né? Como a predestinação incondicional, como a expiação limitada, são pontos polêmicos, porém verdadeiros. A graça irresistível, a perseverança dos santos, são pontos polêmicos que Calvino estabelece, mas pontos biblicamente verdadeiros, né? Então Calvino é muito importante por causa disso. E Armínio vai se contrapor a essas ideias de Calvino, né? Indo contra, batendo de frente
com esses ensinamentos e doutrinas calvinistas, ok? Isso vai gerar um grande cisma dentro do protestantismo. Muitos vão seguir Armínio, vão ser chamados de remonstrantes, eles ganham esse nome de remonstrantes, e os que seguem Calvino ganham o nome de huguenotes na França. Depois vocês pesquisem sobre isso, é bem interessante. E aí depois disso, com os escritos de Armínio fazendo oposição a Calvino, nós temos o Sínodo de Dort, né? Que foi um ponto também extremamente importante na cristandade, porque ele pega os escritos de Calvino e deixa ainda mais organizado, né? Como tinham várias pessoas, várias mentes brilhantes do protestantismo ali, eles pegaram e falaram assim: gente, vamos organizar e deixar isso aqui o mais coerente possível, o mais bíblico possível, o mais simples e claro possível, para que não hajam outros armínios, para que não aconteça o que aconteceu com Calvino e Armínio e a igreja se divida desta forma que aconteceu, né? Então o Sínodo de Dort é para isso, é para estabelecer o prumo. O que a igreja protestante vai defender? É isso. E aí eles chamam calvinistas e arminianos. No meio da discussão, os arminianos são expulsos do Sínodo de Dort, e aí os calvinistas assumem e fazem o sínodo por eles mesmos, porque eles viram que as doutrinas defendidas pelos arminianos não tinham base bíblica, né? Ou se tinham muito pouca e não tinham coerência. Em todo o contexto bíblico não tinha coerência. Se você olhar todo o contexto bíblico, não havia coerência. Então você tinha esse problema. Então, e os calvinistas viram que eles não iam conseguir chegar em um consenso com os arminianos. Então eles falaram assim: então cada um segue seu caminho, porque o cisma já aconteceu. O Sínodo de Dort foi feito para que não houvessem mais cismas, mas esse daqui já havia acontecido e não tinha o que fazer. Então, o Sínodo de Dort foi extremamente importante para, de novo, estabelecer um prumo para a cristandade. Porque se antes de Calvino os protestantes estavam meio soltos, depois de Calvino a gente tinha uma doutrina estabelecida, mas vem Armínio e deixa tudo confuso de novo, tudo bagunçado. Eu vou acreditar no Armínio ou eu vou acreditar no Calvino, né? E aí vem o Sínodo de Dort para de novo estabelecer esse prumo, falar assim: não, é aqui, pessoal, sigam esse caminho. Então o Sínodo de Dort foi muito importante para estabelecer esse guia, esse norte, né? Esse apontamento para o caminho que a igreja protestante, que a fé saudável, que a fé reformada saudável deveria seguir, que a doutrina sã deveria seguir. Eu vejo isso como uma forma muito saudável. Os cânones de Dort são... deixa eu só subir aqui no zoom, o pessoal poder me ver que estava baixo. Aí. Então é muito importante o Sínodo de Dort da história da igreja por causa disso, porque ele estabelece um guia novamente, né? Quando Armínio contrapõe as ideias de Calvino, é o que eu falei, a igreja fica meio assim: caramba, quem que eu acredito agora? Eu acredito no Calvino ou eu acredito no Armínio? Então ficou aquela bagunça e você precisava de novo de vir estabelecer um prumo, estabelecer um norte, estabelecer um guia. Então os sínodos de Dort são muito importantes por causa disso. Recomendo muito que vocês leiam os cânones de Dort. Nós fizemos a leitura e uma breve explanação do Sínodo de Dort aqui nas nossas aulas, mas leia você mesmo em casa com calma, prestando atenção, pensando e refletindo sobre cada ponto do Sínodo de Dort, porque é um dos escritos mais ricos de toda a cristandade. E quando falamos de soteriologia, é um documento inescapável. Tá? Você não pode estudar soteriologia sem estudar o Sínodo de Dort, porque eles são fundamentais para o entendimento da soteriologia saudável dentro do protestantismo. É o Sínodo de Dort, é o nosso prumo, é o nosso guia, porque, como eu disse, o Sínodo de Dort, eles pegaram, como eram muitas pessoas ali, ok? Eram várias pessoas pensando, então eles pegaram os escritos de Calvino, que muitas vezes era muito denso, era muito pesado,
tinha algumas incoerências, o que é normal de qualquer escrito de um ser humano que não seja inspirado pelo Espírito Santo, e a Instituta de Calvino não é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que este livro aqui, não há incoerências, apesar de ser escrito por homens, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Todo e qualquer outro livro escrito por homens está sujeito a incoerências, porque não foi inspirado pelo Espírito Santo. Então havia sim algumas incoerências, alguns pontos, algumas arestas nos escritos de Calvino, que é normal de qualquer ser humano. Por isso, inclusive, que Calvino reescreve as Institutas várias vezes, exatamente para corrigir algumas dessas arestas que tinham ficado no seu livro, nas suas Institutas. E o que o Sínodo de Dort faz é pegar as arestas restantes das Institutas de Calvino e fechar todas elas, pegar todos os escritos de Calvino, principalmente na área soteriológica, e tornar elas coerentes, tanto biblicamente quanto racionalmente e etc. Tornar aquilo entendível para qualquer pessoa, tornar aquilo simples, claro e coerente, o que muitas vezes, ou algumas vezes, os escritos de Calvino não eram, por causa dessa questão, dele estar sujeito a alguns erros, por ser humano, dele estar sujeito a alguns deslizes, como qualquer ser humano, e também por sua obra ser muito densa, por sua obra ser muito pesada de leitura, exatamente por ele ter muito conteúdo para passar, certo? Vamos agora pro quarto, 4, que é Edwards e Wesley, e esse ponto aqui também representa um cisma dentro da igreja, Wesley ele ganhou o crédito por ter fundado o movimento metodista, e ele também criou uma nova forma de arminianismo. Ele tentou criar um arminianismo um pouco mais deglutível, mas isso acabou piorando ainda mais o arminianismo. E que inclusive o neopentecostalismo, que vamos falar lá na frente, daqui a pouco, é muito baseado no arminianismo de Wesley, certo? Então, Wesley estabelece essa nova espécie de arminianismo. E Edwards é o grande contraponto, Edwards e Whitefield, na verdade, Whitefield também foi um grande opositor de Wesley, mas Edwards é mais importante com contribuições filosóficas e teológicas do que Whitefield. Por isso eu decidi colocar Edwards e não Whitefield aqui. George Whitefield, é um dos grandes nomes do grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, e ele era um grande orador. Ele tinha uma boa oratória, mas não tinha uma boa retórica. Retórica é o discurso escrito, que eu estou colocando retórica como discurso escrito e oratória como discurso falado, o discurso oral. Então, Whitefield tinha uma excelente oratória, mas não tinha uma boa retórica. Tanto que ele não tem grandes escritos, ele não tem grandes livros, mas ele tem grandes sermões, ele tem grandes pregações, exatamente pela sua boa eloquência. E Edwards era o total oposto. Edwards, nos seus sermões, ele lia os seus sermões, então ele pegava um papelzinho assim e começava a ler os seus sermões. Mas Edwards tem grandes escritos, grandes livros, grandes obras literárias que são muito importantes para a cristandade. Então essa é a grande diferença entre os dois, basicamente. E eu decidi colocar o Edwards exatamente por ele ser mais importante teologicamente e filosoficamente. Algumas contribuições teológicas e filosóficas de Edwards são mais importantes do que de Whitefield. Exatamente por Whitefield não ter tantos escritos e se dedicar mais à oratória do que à retórica. Ok? Então, por isso Edwards e não Whitefield. Só explicar esse pequeno ponto. E Edwards foi o grande opositor de Wesley, porque se por um lado Wesley estava criando um novo arminianismo, Edwards estava afirmando, reafirmando e colocando de forma mais incisiva ainda o calvinismo, o Sínodo de Dort e o puritanismo.
Wesley é expulso da igreja anglicana exatamente por discordar de um dos artigos da igreja anglicana que fala sobre a predestinação. Ele era um grande opositor à predestinação que a igreja anglicana defende, né? E então, como ele era um grande opositor, ele acaba tendo alguns problemas com a igreja anglicana e é expulso. E Edwards vai ser um dos grandes afirmadores da predestinação, da expiação limitada, perseverança dos santos, graça irresistível, depravação total e etc., né? Do monergismo. Então Edwards vai ficar muito famoso por essa defesa do puritanismo, por essa defesa do calvinismo, do sínodo de Dort e dessa soteriologia mais conservadora, vamos dizer assim, né? Que vem das raízes agostinianas. Então, se por um lado Wesley estava querendo ensinar um arminianismo mais leve, um arminianismo mais deglutível, um arminianismo mais, como que eu vou dizer, bonitinho, mais fofinho, sabe? Edwards estava fazendo o total oposto. Ele estava falando assim, gente, esquece isso, é isso aqui, ó. E sendo incisivo, sendo muitas vezes até agressivo na forma de apresentar o calvinismo, na forma de apresentar a ira de Deus e o pecado. Agressivo por quê? Porque essas verdades são agressivas a nós. Quando nós ouvimos que Deus escolhe, Deus predestina pessoas para a salvação e pessoas para a perdição, isso é agressivo aos nossos ouvidos. Então por isso eu estou dizendo que muitas vezes Edwards era agressivo na forma de falar, por causa dessas verdades agressivas. Não tem como você não ser agressivo ou ofensivo quando você expressa uma verdade dessa. Por mais amoroso que você fale, por mais gentil que você seja na sua forma de falar, por mais delicado que você seja, por mais sensível que você seja, quando você fala que Deus predestina pessoas para a salvação e pessoas para a perdição, isso é ofensivo para nós. Isso é ofensivo para nossos corações corrompidos pelo pecado. Só pessoas realmente redimidas pelo Espírito Santo conseguem entender, aceitar e concordar com essas verdades bíblicas. Muitas vezes pode demorar muitos anos para a pessoa aceitar e concordar com essas verdades. Às vezes demora, sei lá, uma semana. A pessoa estuda um pouco sobre isso e já concorda. Isso vai de cada um e do processo que Deus orquestra com cada pessoa. É muito subjetivo essas questões, de pessoa para pessoa. Certo? E vamos então agora para o nosso último ponto, que é o hipercalvinismo e o neopentecostalismo. E por que eu decidi falar sobre esses dois pontos? Porque aqui é o que há de pior em cada uma dessas linhagens. Dentro da linhagem agostiniana, o que temos de pior? Hipercalvinismo. Dentro da linhagem pelagiana, o que temos de pior? Neopentecostalismo. E aqui eu quero mostrar que o ser humano é como um Midas ao contrário. Para quem não sabe, o rei Midas é um conto grego de um rei da Creta, que é uma ilha na Grécia, e ele tinha um dom, um poder, vamos dizer assim, que tudo que ele tocava virava ouro. E como todas as histórias gregas, é uma tragédia, né? Ele acaba abraçando o seu filho e o filho dele se transforma numa estátua de ouro. Então é como toda tragédia grega, né? Mas bom, o que é importante dizer aqui é que Midas tinha esse dom de o que ele tocava virava ouro. E o ser humano tem o dom oposto. Não é um dom, é uma maldição, né? É exatamente isso, é uma maldição que nós temos, que tudo que a gente toca corrompe. Tudo que nós tocamos, nós destruímos. Todas as estruturas, todas as ideias, todas as teorias, doutrinas, ideologias, tudo que o ser humano toca se corrompe. Tudo, absolutamente tudo. Então, até mesmo em uma doutrina saudável, como a linhagem agostiniana de pensamento soteriológico, nós temos a marca da corrupção do homem. E Deus faz isso de propósito, né? Para mostrar o quão corrompidos, pecaminosos e sujos nós somos.
Então, o hipercalvinismo, ele, né, recapitulando aqui, né, ele diz que você não deve pregar para todo mundo, você só deve pregar para os eleitos. O problema com isso é que a gente não consegue saber quem são realmente os eleitos. Os eleitos, eles vão ter alguns frutos, mas pode ser que aquela pessoa esteja mostrando aqueles frutos temporários e daqui a 2 anos ela não mostre mais, porque ela estava mostrando aqueles frutos apenas na força do braço dela, e aí ela não vai conseguir manter para sempre. Ou então uma pessoa que não mostra frutos durante 10 anos, mas ela era um eleito, e quando ela morre ela se converte. Antes dela morrer ela se converte. Então nós não sabemos quem são os eleitos. E mais, a grande mensagem do Evangelho é levar o Evangelho para as pessoas que mais necessitam. É levar o Evangelho exatamente para os pecadores. Levar a mensagem da ressurreição para os doentes. Levar a mensagem da cruz para as pessoas que estão afogadas no pecado. Essa é a grande missão de cada cristão, de cada protestante, não só protestante, né? Católico e anglicano também, de cada cristão. Toda pessoa que entende e absorve a mensagem do Evangelho, toda pessoa que abstrai a verdade do Evangelho, ela tem a missão de levar também para todas as pessoas. E isso fica muito claro em toda a Escritura, né? E o que é o neopentecostalismo, né? Eu gosto de dar um enfoque maior no neopentecostalismo, né? Na aula que eu falei sobre esses 2 pontos, eu peguei inclusive 2 livros do Kenneth Hagin, que é o principal influenciador, né? Todas as igrejas neopentecostais do Brasil, elas se baseiam muito no Kenneth Hagin, no seu seminário Rema e nas heresias que são ensinadas nesse seminário. Então, eu expus algumas delas aqui em apenas 2 livros, acho que foram umas 4 ou 5, se não mais. Então, o neopentecostalismo brasileiro, eu vou responder as perguntas aqui no Zoom daqui a pouco, tá, pessoal? Mas o neopentecostalismo brasileiro, né, ele é extremamente problemático porque, na minha opinião, o falso evangelho é mais perigoso do que o não evangelho. É melhor que a pessoa esteja no mundo do que ela estar numa igreja que não é igreja. É melhor a pessoa estar no mundo do que estar ouvindo um falso evangelho, porque ali ela tem a falsa sensação de que está salva. Isso é mais perigoso. Isso é mais perigoso. Eu acho que tem até como a gente fazer uma alusão como se o falso evangelho fosse a Babilônia e o mundo fosse o deserto. E a Babilônia é mais perigosa do que o deserto para o cristão, como foi para o povo judeu, né? Tanto que muitas tribos se perderam na Babilônia. Se não me engano, quantas tribos voltaram, mãe, depois do cativeiro? 2? ênfase em uma até Judá. A ênfase, mas 2 voltam, né? Uma só volta. Por isso que é os judeus, porque a concentração está da tribo de Judá. Entendi. É a primeira vez que eles são chamados de judeus. Porque antes eram só hebreus, né? Até então é israelitas. Hebreus até Canaã. Sim, é isso mesmo. Aula de panorama bíblico é muito boa, viu, gente? Inclusive eu recomendo muito que vocês assistam. Mas então, somente uma tribo volta do cativeiro babilônico. Uma tribo volta do cativeiro babilônico. Por isso o cativeiro babilônico é muito mais perigoso do que o deserto. E eu acho que cabe uma metáfora, uma espécie de alegoria, né, com o deserto e a Babilônia e o falso evangelho e o não evangelho. Eu acho que cabe. Acho que tem espaço para você fazer uma espécie de metáfora com esses 2 pontos. Então, eu acho o neopentecostalismo extremamente prejudicial para a igreja brasileira. O que a gente vê dos coaches aí também é muito baseado em Kenneth Hagin, que é baseado no arminianismo de Wesley, em Charles Finney e todo esse pessoal dessa linha metodista, né? Não sei se é bem metodista, né? Mas dessa linha arminiana wesleyana. Então, você vê como que a coisa vai evoluindo e vai degringolando com o tempo. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve no Brasil, fora também, mas principalmente no Brasil. Então,
Se você não é alguém que tem firmeza mesmo na sua fé, que eu acho que até que assim, não vale a pena nem para uma pessoa que tem firmeza na sua fé. Mas você quer ouvir para saber o que você não deve falar? Você quer ouvir para saber o que você não deve pensar sobre o Evangelho? Beleza, mas faça isso quando você tiver muita firmeza com o Evangelho. Se você não tem, não ouça Ed Renekiewicz, Henrique Vieira, David Leonardo, Thiago Brunet, Vitor Azevedo, Caio Fábio. Eu estou falando aqui de cabeça, tá, pessoal? Alguns nomes que me veio aqui na cabeça agora. Mas tomem cuidado com as coisas que vocês escutam. Tomem cuidado com o tipo de mensagem que está entrando no seu ouvido. E principalmente tomem cuidado com pregadores fofinhos, com pregadores bonitinhos, com pregadores que te fazem sair do culto felizes e alegres. Nós temos que sair do culto chorando e destruídos. Não temos que sair felizes e alegres. Temos que sair assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu preciso me entregar mais ao Evangelho. É assim que devemos sair. Então tome cuidado com pregadores fofinhos, bonitinhos, que te fazem sair bem das pregações, que te faz rir a pregação inteira. Sabe aqueles pregadores que te fazem rir a pregação inteira? Só assim, nossa, que pregação boa, eu ri o tempo inteiro, eu me diverti muito. Você está vindo o quê? Num show de comédia? Até onde eu sei, não. E esses são os mais perigosos, porque atrás dessa capa, dessa máscara, dessa embalagem de beleza, de fofura e de risadaria, temos o falso evangelho, que vai adentrando na nossa mente, nos nossos ouvidos, sem que a gente perceba. Então, temos que tomar muito cuidado com o que ouvimos, principalmente no meio brasileiro, porque a cristandade no Brasil ela já foi muito forte, já foi muito bem fundamentada, mas hoje parece que nós perdemos muito a mão e deixamos com que o falso evangelho dominasse em questão de números. Isso é muito triste. Mas você chama meu pai, por favor, para ele falar sobre a aula dele. Enquanto isso eu vou responder uma pergunta aqui, que está no Zoom. Não, eu acho legal ficar a pergunta, né, para vocês. Ainda tem mais uns minutinhos de aula ainda. Eu acho legal ficar a pergunta para vocês, que eu acho que é uma pergunta interessante. A Duda perguntou o seguinte: o eleito sabe que é eleito? Sim, o eleito sabe que é eleito. O eleito ele tem uma confirmação no seu espírito de que ele é filho de Deus. Ele tem uma confirmação no seu íntimo da sua salvação. Todos nós temos um momento em nossas vidas que vamos lembrar para o resto da nossa vida de um momento marcante com Deus e com o Espírito Santo. O meu, por exemplo, foi aos 7 anos, quando num culto eu comentei com a minha mãe: nossa, eu gostaria muito de aceitar Jesus, né? Que é até uma expressão errada, mas eu comentei com a minha mãe: eu gostaria muito de aceitar Jesus. E meu pai estava pregando, era um sábado à noite, e no final do culto, sem que minha mãe falasse nada com ele, foi extremamente espontâneo, ele perguntou: alguém aqui quer aceitar a Jesus? E eu levantei a mão, eu tinha 7 anos na época, e fui à frente. A minha mãe contou uma história de quando ela tinha 8 anos. Então, pode ser que você tenha com 7, com 8, com 20, com 40, com 60, com 70, com 80. Vai do plano de Deus para cada pessoa. Então, respondendo a pergunta de forma objetiva, sim, o eleito sabe que é eleito, certo? Queria chamar meu pai aqui agora para ele falar um pouquinho sobre a aula de escatologia dele. Muito bem, pode ficar por aqui. Boa tarde a todos aí, graça e paz, Deus abençoe, né? Vocês também que estão aí ao vivo pelo EAD, né, assistindo essa gravação. Nós estamos encerrando hoje, né, a última aula. A aula de soterologia, concluído bem, creio que tem sido bênção para todos vocês. E aí na próxima semana, como é feriado na segunda-feira, nós não temos aula no sábado. No nosso calendário a gente já deixa definido que esse sábado então não tem aula. A gente volta então no outro sábado, dia 19 de outubro. E voltamos com a aula de escatologia, que vai ser, que eu vou lecionar. Serão 6 aulas, eu costumo brincar que são as ferramentas básicas para o entendimento da escatologia. É o mínimo que você precisa saber para entender a escatologia. Então no dia 19 a gente começa essa aula, só que para isso você precisa se inscrever para esse curso. Pastor, ainda não estão abertas as inscrições. De fato não está, a gente ainda não disponibilizou o link, mas se você quiser fazer o curso,
Basta você me conectar, me chamar no WhatsApp ou no Telegram, ou aí, ainda aí nesse grupo, né, do Telegram, que você faz parte da aula de soteriologia, você vai entrar lá e falar, olha, quero participar do curso de escatologia, que eu vou te transferir automaticamente para o curso, e quando o curso começar você vai ter todas as informações. Então é isso. Davizão, eu te agradeço por essas aulas maravilhosas. Oportunidade. Espero que tenha sido bênção para todos, né? Então é isso. Deus abençoe. Vou deixar você despedir aí, eu vou já concluir. Deus abençoe. Bom, pessoal, então por aqui finalizamos a nossa última aula. Foi um tempo muito bom. Eu gostei muito de dar essas aulas para vocês. Eu tive muitos feedbacks que me deixaram muito feliz. E foi um tempo de aprendizado para mim também, que foi a primeira matéria mesmo que eu vi na Escola da Nave, né? Então foi um momento muito bom para mim, espero que tenha sido para vocês também. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, me chame no WhatsApp. Que Deus abençoe e até a próxima.